Bom, então eu sou Daniel Portugal, sou professor da ESG, UERJ, e um dos coordenadores do Demo. Estou muito feliz aqui de fazer parte desse encontro, no qual acho que o laboratório está conseguindo apresentar, né, essas loucuras aí que a gente faz. Então, meu trabalho, o trabalho que eu vou apresentar aqui é, na verdade, parte de uma pesquisa maior, que se chama Rumo a uma abordagem hermenêutica do design. Eu postei também o site do Demo, né, eu vou até deixar aqui para vocês, eu postei ontem. Mas quem não veio ontem, só para deixar aí, Já entrar coloquei, ali. Daniel. Oi? Já coloquei aqui no chat. Tá ótimo, maravilha. E aí vocês podem ver lá as pesquisas e, enfim, tudo, os detalhes, né, do laboratório. Então essa minha fala é parte dessa pesquisa maior, que envolve várias dimensões, mas o que tem me preocupado mais recentemente é então essa questão da agência no design. E ao pensar nessa questão da agência, foi então que eu cheguei à ideia de ficção. E eu vou tentar explicar por quê, o que ficção pode ter a ver com a agência e o que essas duas coisas podem ter a ver com design. Então, para começar, o que seria essa tal questão da agência? Bom, grosso modo, a questão da agência, ela diz respeito a tentar pensar sobre quem age, o que é agir e como se age. E o fundamental aqui, o início, a consideração inicial que abre as portas dessa pesquisa, é que essa resposta ela já é oferecida previamente, em parte pelo menos, pelas estruturas das línguas que nós falamos, das línguas ocidentais. Porque as línguas ocidentais elas dividem de maneira diferente, de modos diferentes, mas de modos bem marcados, esses três elementos que compõem o agir, certo? Que são o sujeito, a ação e o objeto. Então, três elementos no geral, mas a gente pode pensar que a ação, como um elemento mais geral, é pensado a partir de dois polos, o sujeito e o objeto. Então, o modo naturalizado de pensar a ação no senso comum, ele divide previamente o mundo e a ação, dado que o mundo é um acontecer, em grande parte, nesses dois polos. A gente já olha o mundo a partir desses dois polos. E o que isso leva, então, ou seja, isso já leva essa ideia, que isso já leva a gente a pensar sobre as coisas, sobre a produção das coisas, sobre o design, de certa maneira. E nos impede de pensar de outro modo, né? Fecha possibilidades. E aí que a gente volta ao tema da hermenêutica que o Leonardo apresentou agora há pouco. Então, a gente já pensa aí com certos preconceitos, ou a partir de certos horizontes interpretativos, e assim por diante. Não há como sair disso de uma maneira geral. E o que a gente pode fazer é tentar lidar ou juntar, fazer bater alguns horizontes diferentes. E aí essa questão da agência, ela veio muito à tona recentemente, na medida em que diversos pensadores interessantes, marcadamente o Bruno Latour, têm proposto essa ideia de uma agência das coisas. E aí, essa ideia de uma agência das coisas, ou uma agência dos objetos, ela bate de frente com essa divisão ou distribuição da agência, como eu tenho chamado, que é oferecida pela língua cotidiana, pela linguagem cotidiana e pela estrutura das línguas. Então, a recepção dessa ideia de que as coisas possuem agência, ela é sempre um tanto enviesada e há uma resistência a essa ideia muito forte de várias maneiras. Então há primeiro uma compreensão dessa fala, que é muito comum, que é compreender essa ideia de que as coisas têm agência mais ou menos do mesmo modo que os apoiadores do Bolsonaro entendem as coisas que ele fala, né. Então o Bolsonaro diz assim: "Ah, tem que torturar mesmo". Aí os apoiadores falam: "Ah, mas ele não quis dizer exatamente que tem que torturar mesmo". Então é muito comum que a ideia da agência das coisas seja entendida assim. Alguém fala: "As coisas têm agência", aí alguém fala: "Ah, mas não quis realmente dizer que as coisas têm agência, né, é só um jeito de falar, é que as coisas oferecem o contexto nos quais a gente age".
hora que as coisas apenas influenciam a nossa ação, que as coisas têm realmente agência. Então isso é um modo muito comum de aprender esse enunciado, e a reação do demo, né, a esse modo é essa aqui, ó. Então, então a ideia desse trabalho é que a gente possa se afastar um pouco desse modo de pensar. E aí a base para começar a pensar de outra maneira é essa ideia ou essa consideração talvez fundamental aí do Nietzsche, que vai aparecer de diversas maneiras em diversas obras, mas que eu acho que nessa frasezinha ela aparece da maneira mais interessante e mais rica, em que ele diz, isso no Crepúsculo dos Ídolos: receio que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramática. Então, o que isso quer dizer? Ele está indicando aqui que, assim como em dado momento a existência de Deus estava pressuposta nos nossos modos de pensar, a gente já pensava a partir da ideia de um Deus, e claro, né, a morte de Deus, ou seja, o pensar sem pressupor um Deus, mudou completamente a nossa maneira de pensar sobre as coisas. Do mesmo modo, essas categorias que estruturam a nossa maneira de pensar pela linguagem, elas aparecem para a gente como coisas dadas, a gente não coloca essas coisas em questão. Então, na medida em que a gente já acredita nelas de antemão, sem nem colocá-las em questão, ou seja, acredita nelas tacitamente, implicitamente, elas organizam o nosso pensamento sem que a gente saiba. E aí isso leva, então, a esse tipo de apreensão. Não é exatamente isso. Por quê? Porque isso parece impensável. A gente já está acreditando nessa estrutura da língua. E isso é especialmente importante quando a gente pensa na agência, porque a questão da agência é fundamental para o modo como a realidade se desdobra e, sobretudo, para pensar o design. Então, no pensamento sobre o design, esse modo do senso comum de pensar a agência sempre pautou, ou sempre, né, ou pelo menos desde a modernidade, a compreensão moderna do design foi e é pautada por essa divisão da agência do senso comum atual, ou seja, essa divisão moderna da agência também, que divide o mundo em dois polos, um dos quais é o sujeito, o outro objeto. Isso é fundamentalmente uma divisão cartesiana, certo? Imagina que há duas dimensões da realidade. E por mais que ao longo da história do pensamento essas divisões possam ter assumido diferentes formas, né? Então, sei lá, um modo kantiano de pensar desloca o sujeito, o objeto, e assim por diante, ou o modo marxista de pensar vai deslocar, né, o sujeito do seu lugar e o objeto do seu lugar, mas essa divisão sujeito e objeto permanece. E é isso que o Nietzsche está criticando. Então, no caso do design, um modo de atentar para como essa divisão está costumeiramente presente na nossa maneira de pensar sobre o design é olhar para esse elemento, para esse ator, se a gente quiser chamar assim, que fica num certo limbo dessa distribuição da agência quando a gente está falando do design, que é o operário, a ideia do operário. Por quê? Porque tradicionalmente eu digo na modernidade, ou seja, a partir dessa concepção que divide o mundo em sujeito e objeto, quando a gente vai pensar a partir dela no design, a gente tende a encaixar o designer no lugar do sujeito, ele é o que age, ele é o que decide, ele é o que faz, ele é o que tem agência, e o produto final é aquele que é o objeto, aquilo que foi produzido. Então, na medida em que o design aparece, na narrativa mais comum de origem do design, é essa que coloca o nascimento do design moderno, ali quando há uma divisão na produção, na qual, em vez de um artesão fazer tanto a concepção quanto materializar a coisa, né? A gente imagina que há, então, agora um profissional, esse, o designer, que projeta, e outro, que é o operário, que produz. A gente tem aí um terceiro elemento que fica nesse limbo. Então, isso fica muito claro nas críticas bastante famosas, né, da modernidade, que vão fazer uma crítica dessa coisificação do operário,
dizer que ele tá mais próximo das coisas, porque justamente é uma figura que não se encaixa bem nessa divisão. Então, as duas críticas mais famosas nesse sentido são as do Ruskin, também já mencionado aí, né, claro, quando a gente fala do design, e do Marx. Então, na crítica do Ruskin, a ideia é que a produção maquinal, ela não apenas faz um trabalho de tal modo, né, que o humano vai ter que operar aquela máquina, de certa maneira, mas que o próprio valor que a gente começa a dar às coisas que têm um acabamento perfeito, ou que são produzidas de tal maneira, vai fazer com que, mesmo que seja um humano fazendo, e não a máquina, ele vai operar dessa forma maquínica. E isso remove a criatividade dele e tornaria esse humano, portanto, desumanizado. E a outra crítica famosa do Marx é essa de que a mercadoria passa a aparecer, né, para esse operário como uma coisa autônoma, que não tem mais relação com a agência dele. Então ele acaba tomando esse lugar da mercadoria, uma reificação do operário, e a mercadoria, ao contrário, é, ela apareceria como algo autônomo. Mas reparem que a ideia aqui é que isso é uma ilusão, ou seja, não há agência possível da coisa, da mercadoria. Essa suposta agência da mercadoria, ela aparece já de antemão como uma ilusão. E antes desses dois, o Thomas Carlyle, que é um autor que na época era muito importante, mas que atualmente fica um pouco desaparecido, ele já fazia uma crítica que tinha algumas semelhanças com essa, embora com um tom mais religioso. E ele, num livro dele que se chama Past and Present, ele já dizia que as coisas estavam se tornando desobedientes aos homens, né? Se tornando desobedientes aos homens. Porque os humanos estariam cada vez mais voltando a sua vida para as atividades materiais e perdendo o espírito. Então, o interessante aqui é notar que nessas críticas, a ideia de agência das coisas, ela já é tomada de antemão ou como uma abominação, certo? Algo que não deve ser assim, então as coisas estão se tornando desobedientes, isso está errado, certo? A gente tem que retomar a agência correta. Ou é uma ilusão, né? Então, assim, a mercadoria parece que ela age, mas ela não age de verdade. Então vejam que mesmo que nessas críticas modernas, o que nunca está em questão é a distribuição tradicional, moderna, da agência. O sujeito e o objeto permanecem ali, isso nunca é questionado. A gente pode até fazer críticas devastadoras, mas isso nunca é colocado em questão. Então é exatamente essa a ideia desse trabalho que eu tenho desenvolvido agora. E aí, de novo, isso eh, está bastante em sintonia com o demo, dado que justamente a ideia de que as coisas possuem agência é uma espécie de blasfêmia contra, a lei da gramática, ou a filosofia da gramática, como prefere o Nietzsche. E aí é justamente nesse contexto, então, como sair disso, né? Como é que a gente pode, então, pensar fora dessa dualidade, dado que ela está presente na própria estrutura da língua. E como a gente não pode pensar fora da língua, a nossa única possibilidade é, trazer outras categorias, usar de maneira um pouco inusitada algumas categorias e assim por diante. É um trabalho de lida com a própria língua, não tem como sair dela, né, ou criar uma língua neutra. Isso está fora dessa perspectiva. Então, a ideia de ficção, ela apareceu como um conceito que ajuda nessa tentativa de driblar essa forma mais comum, enraizada de pensar, porque ela foi utilizada pelo próprio Nietzsche para tentar fazer isso, mas desdobrando essa ideia, eu acredito que a gente pode pensar de maneira bastante interessante no design, fugindo dessa, dessa distribuição da agência moderna. Então, aqui um trechinho do Nietzsche, em que ele vai tentar pensar o mundo como ficção, o mundo que nos concerne. Ele vai falar, por que então a gente fica dividindo o verdadeiro do falso, o fato de ficção? Por que a gente não pode pensar no próprio mundo, em todo o mundo que nos concerne como uma ficção? E ainda tem um final aqui.
E quem faz a pergunta, né, que seria uma objeção possível, ah, mas essa ficção foi criada por quem? E quem faz a pergunta, mas a ficção não requer o autor? Não se poderia replicar por quê? Esse requer não pertenceria também à ficção? Então o que vem à tona, aí a partir dessa citação e desse modo de pensar do Nietzsche, é de uma ficção que não está pensada como sendo produzida por alguém, e isso dilui a agência, portanto há uma ficção, e na ficção autores e objetos e sujeitos se configuram, mas se configuram sempre a posteriori em relação ao acontecer. É um acontecer que, sendo ficcionado, revela, se a gente quiser usar um vocabulário mais heideggeriano agora, sujeitos e objetos de certa maneira. Mas se tudo é ficção, qual é a relevância de pensar a partir desse conceito de ficção? E a relevância aí são duas, então. A primeira é essa de diluição da agência, como eu estava mostrando, e depois a percepção de que tudo que existe por meio de um processo que levou essa coisa a existir. Então, esse processo criativo é que vai ganhar destaque, né? Vai ficar em foco. E aqui uma pequena citação da Enciclopédia Britânica que leva para isso, né? Se a gente for pensar também a partir da etimologia de ficção, então que viria do latim, fictio, significando o ato de fazer, moldar, fabricar. Então, para encerrar aqui, né, porque eu também já estou passando do tempo, a ideia central dessa pesquisa, ou dos meus interesses atuais, é como pensar o design a partir dessa ideia de ficção. O que significa? Como pensar o design como um processo geral de produção de realidades, sendo que não há autor prévio a essa produção, mas na medida em que em que o design se desdobra, nele se produzem autores, né, ou seja, designers e objetos de design. E aí, como vocês podem notar, aqui a gente se aproxima também, né, eu me aproximo também da ideia mencionada pelo Vandir na fala dele, ali quando ele mencionou, né, ou seja, se fez a referência a essa ideia de que se o design aparece antes do humano, então o humano não pode estar na origem do design. E aqui a gente chega a algo parecido por outro caminho, né, mais filosófico, mas que há um diálogo bastante rico aí desses dois caminhos, que eu também tenho tentado conciliar, né, um caminho um pouco mais filosófico, outro um pouco mais histórico. Bom, é isso. Fico por aqui.